Bom, pessoal, estamos aqui novamente, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as definições dos conceitos ligados à questão de planejamento. Vamos aqui para a nossa lousa. Vocês estão vendo aqui, né, que nós temos aí, ó, definição do PCP, exemplo. Nós temos aí o planejamento de longo prazo, tá? Para toda obra realizada no MS Project pelo gerente de produção, em conjunto com o diretor, sendo utilizado somente se houver mudança do plano de ataque. O que quer dizer isso? Aqui, se você olhar o planejamento, né, eu tenho de longo prazo, eu estou preocupado com as grandes etapas da obra, certo? Então, por exemplo, quem está executando quer saber lá quando termina a alvenaria, quando termina a estrutura, certo? Então, esse é um planejamento de longo prazo para eu entender, por exemplo, em quanto tempo termina a obra. É esse o planejamento que, por exemplo, o MS Project faz, tá? Ele não entra, se eu entrar muito em detalhe no MS Project, ele fica muito grande, vai ficar muito pesado. Então, normalmente eu trabalho no segundo ou terceiro nível para que ele possa me dar as respostas que eu quero ao longo do processo, ok? Então, o planejamento de longo prazo, e ele tem a visão de quem? Ó? Aqui é a visão do gestor maior da obra, que ele quer saber os grandes, né, que a gente chama lá os macros, né? Ou seja, ele quer as grandes informações, né? Os grandes marcos, os macros, né? Ele quer saber as informações macro do nosso planejamento, certo? Para saber em quanto tempo, quando terminará as grandes etapas do nosso processo, ok? A gente vai agora falar um pouco sobre médio prazo, né? Um horizonte de 9 semanas, tá? Ciclo de controle semanal, realizado no MS Excel, no Microsoft Excel, certo? Esse é interessante, o controle semanal, ou seja, a cada semana eu controlo, tá? Realizado no Excel com a participação do gerente de produção, ó, já nós temos indo para o nível médio, né? No nível médio da gestão. Diretor, mestre de obras, comprador e empreiteiro geral. Reunião às terças pela manhã. Isso aqui é um exemplo, né, de o que ele faz. O que quer dizer isso? Né? Eu tenho 9 semanas de planejamento, mas a cada semana eu replanejo, certo? Ou seja, eu tiro uma semana, né? Eu tenho aqui, por exemplo, dividido em semanas, né? Por exemplo, então essa semana aqui eu analisei e eu vou agora planejar mais uma semana para frente. Então eu vou ter sempre 9 semanas planejadas, tá? Isso aqui é muito importante, o planejamento de médio prazo ele tem uma coisa muito importante ligado à questão do suprimentos, certo? Então eu tenho que pensar muito nisso porque é justamente para evitar a falta de material, a falta de determinado tipo de serviço, determinado operário, né? Eu preciso ter isso pensado com antecedência, porque isso demorar. Eu não compro o cimento e chega no outro dia, né? Principalmente se for uma grande quantidade. Eu não compro cerâmica e ela chega numa semana. Então são grandes, então o médio prazo ele tem uma importância muito grande para isso, né? Porque justamente o médio prazo ele vai ajudar que a gente chama lá de proteger a produção. Porque o que é que a gente tem que fazer, né? O que é que a gente tem que fazer, pessoal, com relação ao médio prazo, né? A gente chama lá de proteger a produção, né? Que é justamente evitar de que você pare durante a produção, certo? Por falta de alguma coisa, ou por falta de informação, ou por falta de material, ou por falta de pessoal. Então, a gente tem que olhar 3 semanas, né? Aliás, 9 semanas à frente, justamente pensando do que é que eu preciso ter daqui a 9 semanas para que a minha obra não pare, certo? E, normalmente, isso acontece muito em obra, tá? Eu costumo dizer que o mestre de obras avisa que está faltando cimento quando abre o último saco. Então, eu tenho que correr atrás. E essa não é a obrigação do mestre. Você tem que criar meios para que você saiba, certo? Isso acontece, por exemplo, na sua casa, tá? Na sua casa, você também, né, às vezes a sua mãe ou a sua esposa chega lá e reclama, está faltando
a menina veio me avisar agora que faltou arroz. Mas o responsável por planejamento e por gerenciamento somos nós, os donos da casa e os donos e o engenheiro da obra. Se eu não der condições de saber quando eu vou precisar de material, vai faltar, porque eles não estão preparados para fazer isso. Então eu tenho que criar esse planejamento de 9 meses, né, o planejamento de longo prazo, que também, isso aí 9 meses é uma sugestão, para que você saiba o que é que você tem 9 semanas à frente, para que você se programe, né, com 9 semanas de antecedência, para que no dia que for precisar daqui a 9 semanas, você não pare a sua obra para buscar esse material. Isso é importante porque é uma das coisas do que o japonês faz, né? Ou seja, ele protege a produção, ele faz com que a produção não pare, certo? Ou seja, ele se preocupa com as atividades periféricas, que teoricamente não são atividades diretamente ligadas à produção, mas que ela tem uma sequência que ela não pare ao longo do processo, ok? Então eu acho muito interessante vocês implantarem isso em obra, tá? Nós vamos ver isso um pouco mais ao longo da nossa disciplina. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Okay. Nós temos agora o planejamento que a gente chama de curto prazo, certo? Que aí ele já tem um horizonte semanal, certo? Elaboração manual, participação do gerente, mestre e todos os encarregados. Essa aqui, ele vai ter, né, qual é a ideia disso aqui? Essa é a ideia de você planejar a produção de forma micro, tá? Nós vimos lá a questão macro, essa aqui é micro. Aqui eu vou verificar os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. Eu vou verificar os equipamentos, né, de execução, certo? Por exemplo, se eu estou lá com a minha colher de pedreiro, se eu estou com um carrinho de mão, se tudo isso está preparado, né? Eu vou atrás de outras informações, por exemplo, definir aqui quem serão as equipes, né? Porque aqui, quando você tem no planejamento, você não está definindo a equipe A vai fazer isso, a equipe B vai fazer aquilo. Aqui, neste, você vai definir. Aqui, que a gente chama também, este planejamento aqui, é um planejamento commitment, ou compromisso, tá? Porque agora eu estou aqui, colocando as pessoas que vão executar. Então eu estou aqui, com os encarregados, eu estou aqui com o subempreiteiro, certo? Eu estou com o gerente de produção, eu estou com o mestre, que é os caras que trabalham no operacional. Ok? Então essa turma aí é que vai lá na ponta dizer, vai ser feito isso, isso e isso nesta semana. Né? Quando eu tenho lá no longo prazo, eu vou ter lá um valor, eu vou fazer, naquela semana eu vou fazer tantos metros quadrados de alvenaria. Né? Pode ser que na época de executar eu possa fazer mais ou fazer menos. Então eu vou fazendo esses ajustes e vou dizer quem vai fazer, quais são os equipamentos que vão ser necessários, né? Qual é a equipe que vai fazer, quem é o encarregado, quanto custa aquele serviço, tudo isso vai ser definido aqui. E é importante que você tenha a presença desses dois aqui, porque o que é que vai acontecer? Né? Principalmente do subempreiteiro, porque eu preciso, nessa hora aqui, eu tenho um encadeamento muito grande de atividades. Então eu preciso que eles estejam, por isso que é compromisso, eles estejam compromissados de que este meu serviço precisa estar feito, terminado, até determinado prazo, para que outro serviço entre. Então, nessa reunião aqui, que normalmente é uma vez por semana, demora 1 hora, 2 horas, eles vão definir isso. Olha, eu vou fazer isso. Dá certo para você? Ok, eu te entrego amanhã isso aí. Então pronto, quarta-feira ou daqui a 2 dias eu começo a fazer o serviço que você me combinou comigo. Ok? Ok. Então esse é a que a gente chama de commitment ou compromisso, né, do planejamento. Ok? Uma coisa importante do processo é você notar que uma coisa importante em gestão é indicadores. Então você precisa ter os indicadores para saber se você está indo bem ou mal. Porque uma coisa que nós vamos ver ao longo do nosso processo é que eu não consigo fazer planejamento sem fazer o controle. E para fazer o controle eu preciso dos indicadores, tá certo? Então eu preciso ter indicadores para dizer se eu estou indo no rumo ou fora do rumo. E aí eu vou fazer a minha correção de rumo, porque isso é uma característica do planejamento.
todo planejamento ele só trabalha a visão de futuro. Ele nunca trabalha a visão do presente ou a visão do passado. Tá? Então ele sempre está trabalhando no futuro. Como o futuro, por natureza, ele é incerto, então eu preciso estar acompanhando o que está sendo realizado através do controle para ir fazendo as devidas correções ao longo do processo. É essa a característica do planejamento. Então, se eu não fizer isso aí, eu me perco totalmente. Então, se eu quero planejar, eu tenho que controlar. Tá? Porque só o planejamento sem o controle não funciona. E para ter controle, eu preciso ter alguns indicadores, que é o que nós vamos ver agora no nosso, voltando ao nosso quadro. Ok? E aí aqui vocês vão ver que nós temos alguns indicadores, né, que estão mostrados aqui, que é o PPC, que é porcentagem de planos concluídos, que isso aqui é uma coisa interessante, que ele é muito utilizado no curto prazo, certo? O PPC, porque ele vai dizer quanto do seu planejamento você acertou. Ele não está preocupado, assim, às vezes o cara, não, eu não fiz porque não deu certo. Não é isso. Não consegui fazer. Se você não conseguiu fazer, houve algum erro no processo. Pode ter sido erro de planejamento, pode ter sido erro de dimensionamento, pode ter sido uma causa de força maior que você não dominou. Mas você precisa trabalhar com essa questão dos indicadores para poder trabalhar com eles, para poder você ter a visão de como é que está o seu processo de planejamento. Então, o PPC, ele está preocupado com o processo de planejamento, tá? Ou seja, quando eu digo lá 80%, o meu indicador, o que quer dizer isso? Que de 80% das atividades que eu programei realizar, elas foram realizadas, certo? Teve 20% que não foram. Ou seja, se eu programei 10, eu acertei 8, né? Então eu tive um erro de 20%. Agora, o que é importante? Por que é que eu errei essas duas? Foi um erro do planejamento? Foi uma causa fortuita? O que é que aconteceu? Eu preciso fazer isso, que aí eu vou aumentar o meu controle aqui sobre o meu processo de planejamento. Então ele trabalha muito a questão do aprendizado com relação aos planejamentos. E aí você tem outro indicador, que é a causa do não cumprimento dos planos, o índice de remoção de restrições. Este aqui, né, está fortemente ligado ao planejamento de médio prazo, porque é justamente quando eu estou olhando à frente, né, 9 semanas à frente, como a gente já viu, que eu vou estar o quê? Tentando remover as restrições, ou seja, o que está impedindo de que eu execute a minha ação, eu vou lá trabalhar para reduzir, né, remover essa restrição para que a obra continue andando. Então, por exemplo, eu vou precisar de um planejamento, de um projeto, de um detalhamento lá da arquitetura. Então, daqui a 9 semanas eu preciso dele. Então, eu tenho que já agora falar com o meu arquiteto, com o meu projetista, para que ele me traga isso aí. Se eu fiz e eu tirei essa remoção, né, então, assim, normalmente o que é que eu faço? Eu vou levantar várias restrições em cada reunião de planejamento de médio prazo e vou checando se eu já reduzi aquilo ali. E eu vou marcando esse índice aqui, o IRR, que é o que vai me dizer qual é o meu índice. Quanto é que eu estou conseguindo remover? Qual é o melhor índice? 100%. Se eu conseguir retirar todas as restrições, eu vou estar com a minha obra totalmente rodando, sem nenhum atraso, sem nenhuma parada. É muito difícil, mas é uma busca que você tem que fazer. Projeção de prazo, né? É importante você estar sempre trabalhando aqui no seu planejamento, tentando levar o prazo, ou seja, qual é o meu prazo, se eu atrasar aqui, qual é a minha projeção, certo? Ou seja, quanto tempo eu tenho ainda para executar. Então, eu tenho que fazer estas atividades. E tenho aqui também a avaliação de fornecedores, como é que os meus fornecedores estão trabalhando aí nessa minha sequência, ok? Bom, e aí aqui a gente vai encerrar mais uma aula, né, que a gente falou dos conceitos ligados a planejamento, e vamos agora, nas próximas aulas, entrar em maiores detalhes. Muito obrigado e até a próxima.